Fala galera, beleza? Aqui é o Ed, estamos aqui novamente, hoje estamos aqui no município de Betim. Eu estou aqui com o senhor Marcos, que se dispôs a tirar gentilmente aqui um minutinho do tempo dele para fazer essa breve entrevista. Senhor Marcos, Lei Maria da Penha, você já ouviu falar? Já, ué. Na Lei Maria da Penha, quando a mulher está numa situação de risco, ela pode entrar com a medida protetiva para afastar o homem, o supostamente agressor, correto? Sim. O senhor já ouviu falar na Lei Henri Borel? Não, essa para mim é nova. Essa é nova. O senhor sabia que agora a Lei Henri Borel, o homem pode entrar com a medida protetiva para afastar uma mulher que supostamente também está cometendo ali alguma violência contra uma criança? Já tinha ouvido falar nessa possibilidade? Não. Pois é. O que o senhor acha, por exemplo, de um caso, vamos supor, um pai separou da mãe, o pai paga a pensão direitinho para aquela mãe, eles têm filhos, né? Sim. Então a mãe está ali recebendo a pensão direitinho. De repente a mãe pega e não deixa aquele pai falar com as crianças, fazer uma ligação, fazer uma videochamada. E até mesmo visitação, o pai chega lá para fazer a visitação, a mãe esconde as crianças, ou às vezes ela vai para uma festa, viaja para outra cidade, só para o pai não ver aquelas crianças. Você acha que essa situação é uma situação correta? Você acha que a mãe tem o direito de tomar conta das crianças dessa forma? Ela recebe a pensão direitinho e não permite o pai ter acesso às crianças? Na minha opinião é o seguinte, se o pai não tem comportamento agressivo com os filhos, se ele é um bom pai, e se ele está em dia com as obrigações dele, ela não tem motivo nenhum para estar fazendo isso. Ela está agindo de forma errada, entendeu? Uhum. Realmente tem que ter uma lei que vale para mim, igual você falou, para nós homens, está olhando isso aí, porque não justifica o que ela está fazendo. Né? Sim, se o cara não está agredindo, se não tem histórico de agressão, por quê? Qual motivo? Então é errado o que ela está fazendo. Exatamente. Olha que interessante a fala dele. Ele, mesmo não conhecendo a Lei Henri Borel, igual você falou aqui no início, que eu também não conheci alguns meses atrás, Sim. Você vê que ele traz uma consciência, né, um senso de consciência, um bom senso de saber que essa situação é completamente errada. E a pergunta que eu tenho feito para as autoridades desse município é por que não se toma uma atitude. Então essa que é a questão que fica. E uma coisa interessante também, seu Marco, complementando o que você falou aqui, o senhor falou assim que, na sua fala, que se o cara não agride nem nada, né, ele tem direito de ver as crianças. Só que tem um outro detalhe nisso. Sim. Mesmo o pai que eventualmente ele cometa alguma agressão, vamos supor que o cara cometeu um crime e ele precisa ser preso, por exemplo. Sim. Ainda nesses casos ele tem o direito de ver os filhos e falar com os filhos. Concordo. Então não é porque o cara fez um crime que as crianças vão ter punição de não falar com o pai. Não entendi. Então até mesmo nesse caso cabe essa observação. Não, eu falo também no caso igual você me passou, é o caso do pai ser agressivo com o filho. Ah, sim, pai tem com a criança. Com a criança ali com a de criança, agressão. exato. É um pai que maltrata, que não dá atenção, que não é o pai que faz o papel de pai. Uhum. Aí eu concordo da mãe ter uma cautela para evitar, igual aconteceu lá com o menino que você citou aí, que eu vi a reportagem, foi um caso muito triste. Concordo. Mas, igual eu te falei, se o pai não tem essas atitudes, não tem um motivo da mãe fazer isso. Tem que ter uma lei realmente para poder o quê? Chamar a mãe lá, conversar com ela e falar, por que você está tendo essa atitude? Qual a sua atitude está fazendo isso? Porque o pai não pode ver, entendeu? Uhum. Eu tenho um conhecido que ele passa por um processo parecido com o seu, mas ele vê os filhos, mas num período que ele consegue ver lá, porque a mulher não deixa. Entendi. Mas é um caso que, né, é diferente do seu. Mas eu acho que tem que ter uma lei realmente, sim, que vala para poder te proteger a mim, proteger todos os pais, contra pessoas que têm essa linha de raciocínio que é ruim. Sim, entende? E principalmente para a criança, né? A criança, porque se a criança não tem ali o pai presente ali, ainda que seja em poucos tempos de relacionamento, qual a referência que ela vai ter de um pai próximo a ela ali? Uhum. Porque padrasto, por mais que seja carinhoso, ele não é o pai. Sim. Entendeu? Padrasto, ele é uma pessoa desconhecida para a criança, que ela tem um contato ali, mas não é o pai. Em alguns casos vai até se dar bem, mas vai não ter é o pai. Presença, ela não tem aquela na cabeça dela, poxa, ele é o meu pai. Verdade. Entendeu? Apesar que tem padrastos que são ótimos pais, não estou falando isso não, você entendeu? Sim. Eu estou falando a questão psicológica de uma criança que não é igual o meu e o seu. Entendeu? Ela ainda está formando ideias ali, então tem que rever isso. Mas eu torço para que, como você falou, essas autoridades que nós temos no Brasil, comece a ter uma visão melhor sobre essas coisas, para esse país começar a andar também. O fato é que hoje, olha para você ver, no caso que eu estou vivendo, uma mentira foi contada na delegacia. Sim. E essa mãe conseguiu uma medida protetiva que me proibiu de falar com as crianças, me proibiu de chegar a 100 metros, como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um agressor, como se eu tivesse cometido uma violência com ela. Só que na verdade não foi isso que eu estou fazendo, assim como eu estou fazendo aqui agora, vim nas redes sociais, vestindo aqui, eu estou em busca de um herói na verdade, alguém que possa entrar lá no meu canal, curtir meus vídeos,
onde eu fixei 3 denúncias que estão lá Entendi. de alienação parental, violência institucional e violação de direitos Não, humanos. e se você não conseguir, você chama o resto dos Vingadores lá para quebrar o pau. Beleza, é isso aí mesmo. Falou? Cara, brigadão. Boa sorte na sua Obrigado história pelo Deus seu tempo aí. abençoe. Falou? Brigadão. Alô, Valeu, valeu. gente.